Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, alegria imensa de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais com a Palavra de Deus. Palavra abençoada, palavra que transforma vidas, palavra que salva, palavra que converte o pecador. Graças a Deus. Dando continuidade à nossa lição do livro do Apocalipse, lição de número 3, hoje é 17 de abril de 2022, o tema da nossa lição, Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. Então nós já estamos na terceira aula do livro de Apocalipse. E cada aula vai ficando melhor e cada aula vai se aprofundando um pouco mais. As primeiras aulas elas são muito fáceis, muito simples, porque Jesus está falando das coisas que são. Jesus está falando da igreja, das 7 igrejas da Ásia. Jesus no capítulo 1 está se apresentando, no capítulo ele se apresenta para João, como aquele que tem olhos de fogo, pés como latão reluzente, cabelo branco, veste branca, e ele vai se apresentando. Cada apresentação, cada característica dessa de Cristo tem um significado para cada uma das igrejas que ele escreve, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então João, quando tem aquela visão, que ele vira, ele olha e vê, um como filho do homem, no meio dos 7 castiçais, ele se apresenta dessa maneira, com várias características. Cada característica ela tem um sentido para cada igreja que ele pede para João escrever. No final daquela visão, ele fala para João: o que vê, escreve num livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso e a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. São as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas representam a totalidade da igreja de Cristo. Então, o 7 na Bíblia, e principalmente no livro de Apocalipse, ele tem um sentido de pleno. Sempre que vemos lá 7 igrejas, quer dizer, igreja plena de Cristo, igreja completa, a plenitude da igreja. Não se refere somente às 7 igrejas que estão na Ásia, que estavam na Ásia ali no primeiro século. João, em torno do ano 96, é que ele escreve o livro de Apocalipse. Então não se refere somente àquelas 7 igrejas, mas é a plenitude da igreja de Cristo, a igreja de todos os tempos e que estão em todos os lugares. São essas as 7 igrejas: perfeição, plenitude, completude. Então são todas essas igrejas que Jesus está escrevendo, mandando João escrever. Então, escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia. Então, a mensagem de Cristo, através de João, aquelas igrejas, ela ecoa para nós até hoje. Então, ele envia, João vê aquele Cristo ressuscitado, Cristo transformado, numa época de dificuldade que a igreja estava passando. Plena perseguição da igreja. O Império Romano perseguia a igreja naquela época, e João era jogado naquela ilha para morrer ali, como punição. Mas ali Deus visita João, se apresenta a ele como ressurreto, transformado, e envia uma mensagem à sua igreja. E essa mensagem que ele envia a igreja de Cristo, representada nas 7 igrejas lá do século I, cada uma com uma característica de Cristo, cada uma com uma mensagem diferente. Essa mensagem, nós estamos hoje recebendo ela, nós estamos hoje participando dela. Ela está fazendo efeito em nossa vida hoje.
e ela fará efeito em a nossa vida no futuro também. Porque o Apocalipse é as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Amém? Vamos lá. A introdução, o tema da nossa lição, novamente voltando, é uma mensagem de Cristo para a sua igreja. Uma mensagem de Cristo para a sua igreja. A nossa mensagem hoje, a nossa lição hoje, ela está contida no livro de Apocalipse, capítulo 2. E capítulo 3, que seria as 7 igrejas da Ásia, né? 2 e 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então, a primeira carta que ele escreve é a igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí vem o versículo 19 do capítulo 3. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse versículo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, essa mensagem, ela está ao final de todas as 7 mensagens, as 7 igrejas da Ásia. É uma mensagem que ecoa para todos os tipos de igreja, seja você a igreja de Éfeso, ou da igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardo, de Filadélfia ou de Laodiceia. Filadélfia, né? Ou de Laodiceia. Seja qual for a sua igreja, Deus não olha a placa e não tem denominação. Deus não está preocupado a denominação da igreja, se eu sou da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, da Deus e Amor, da Pentecostal, da Tradicional. A mensagem de Cristo é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No final de cada mensagem, o Senhor finaliza com esta mensagem. Cada uma das 7 igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito Santo, ele fala com o seu povo. A igreja é o povo de Deus. É aqueles que obedecem a Deus, a sua mensagem, o seu evangelho. Então a mensagem para qualquer tipo de pessoa, na verdade, é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o que o Senhor diz ao seu povo? Então nós precisamos ouvir a mensagem apocalíptica, porque ela é uma mensagem profética, ela é uma mensagem de aviso, ela é uma mensagem de alerta, ela é uma mensagem para preparar o seu povo, que está esperando a volta, que crê na volta daquele que foi e prometeu que viria novamente para buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Introdução da nossa lição, vamos lá, diz assim: nesta lição veremos que nas mensagens às igrejas da Ásia, Cristo tem uma mensagem para sua igreja hoje. Então, na mensagem à igreja da Ásia, lá no século I, Cristo tem uma mensagem para a sua igreja hoje. A mensagem é para a igreja de Deus, para o povo de Deus em qualquer época e em qualquer lugar. Aí continua dizendo a introdução da nossa lição aqui. Diante dos desafios e perigos que espreitam contra a nossa fé, devemos permanecer firme na palavra de Deus e dependentes do Espírito Santo. Diante das dificuldades,
que permeia em nosso meio e que cerca o povo de Deus, nós devemos permanecer firmes na palavra, porque a palavra de Deus é quem sustenta o homem, né? A palavra de Deus é quem fortalece o homem. Davi, o salmista Davi, uma certa vez estava meio triste, meio cabisbaixo, pressionado pelos problemas da vida, e ele expressou, Salmo 119, no versículo 25, não me falha a memória: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra, aviva a minha vida, aviva a minha alma, desperta, né, a minha alma, alegra o meu coração. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Lá ele continua escrevendo, lá no versículo 50 ele diz: a tua palavra me vivificou. Então, nós devemos permanecer firmes na fé, na palavra de Deus, e dependente do Espírito Santo. Ser dependente do Espírito Santo é como Abraão. A Bíblia diz em Hebreus 11:8 que pela fé Abraão, sendo chamado, ele obedeceu, indo para uma terra que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então ele saiu na dependência de Deus. Nós devemos sair na dependência, nós devemos andar na dependência de Deus, acreditando em Deus, na fé em Deus, na fé na palavra do Senhor. E é nessas coisas que nós somos mais do que vencedores. Bom, então vamos adentrar a lição propriamente dita, que ela é dividida em 3 tópicos, né? Primeiro tópico, o título é a mensagem profética. O segundo tópico, a mensagem de Cristo. E o terceiro tópico, a mensagem do Espírito Santo. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da mensagem do Apocalipse, a mensagem que Deus entrega para João. A teologia tem 4 métodos de interpretação da mensagem apocalíptica, dessa mensagem profética, dessas visões, dessas figuras, dessa mensagem toda do livro de Apocalipse, que é revelada para João ali na ilha de Patmos. Tem 4 métodos principais. O primeiro é o preterista, que acreditam, quem parte por esse método acredita que já aconteceu o Apocalipse. Existe também o método histórico, acredita que que tem acontecido e vem acontecendo no decorrer da história. Existe o método idealista, né? Que acredita que é um quadro simbólico, né, entre o bem e o mal, é símbolo, é algo que está no mundo espiritual, a guerra entre o bem e o mal. E existe o método futurista, que acredita que toda aquela simbologia do Apocalipse, aquelas figuras, elas representam acontecimentos futuros. Acreditam que o Apocalipse fala das coisas que era, que é e que há de vir, né? E realmente nós compactuamos desse método de interpretação. Apocalipse é revelação, é coisa futura. Então, aquilo que está ali no livro de Apocalipse, que nós estamos adentrando aos poucos, ainda estamos aqui no capítulo 2 e 3, saindo agora do capítulo 3, as 7 igrejas que estão na Ásia. Deixa eu ver a próxima lição aqui. A realidade do arrebatamento da igreja. Então, nós já estamos saindo das coisas que são, já estamos agora entrando nas coisas futuras. Então, Apocalipse é isso. Agora nós vamos entrar no futuro, falar da realidade da mensagem profética apocalíptica. Nós estamos caminhando para isso. Então, nós estamos indo para as coisas que hão de acontecer. Então, a mensagem profética aqui, a mensagem aqui dividida em 3 tópicos. Primeira, uma mensagem profética. Segunda, uma mensagem de Cristo. E terceiro tópico, uma mensagem do Espírito Santo.
Essa mensagem profética para quem busca por aí conhecimento, e a gente que fica assistindo muito a mídia televisiva, você vai ver pessoas compactuando desses pensamentos. Mas nós sabemos que a Bíblia mostra Apocalipse como uma mensagem futurística, né? E uma mensagem também de advertência. Uma mensagem de advertência, em 1 Coríntios 10 e 11, diz assim, que tudo quanto antes foi escrito, né? Tudo quanto lhe sobreveio como figura, estão escrito para aviso nosso, para quem já são chegadas as últimas coisas. Então, 1 Coríntios 10 e 11, tudo isso, né, lhe sobreveio como figura, né? Tudo isso que foi lá atrás, que aconteceu no Antigo Testamento, nos veio como figura que representava o que ia acontecer. Então, Cristo foi prefigurado, o seu nascimento, a sua primeira vinda lá no Antigo Testamento, como de fato cumpriu todas aquelas mensagens prefiguradas, todas aquelas profecias a respeito da primeira vinda de Cristo. E agora nós estamos aguardando a segunda vinda também, que há de se cumprir. E ela começará a se cumprir com o arrebatamento da igreja e a entrada do Apocalipse. Arrebatamento de um povo especial, zeloso e boas obras, que é a nossa próxima aula, e a entrada do Apocalipse. Então nós estamos aguardando o cumprimento dessa mensagem gloriosa, maravilhosa. Então, nós não devemos duvidar, nós não devemos desacreditar da palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, né? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vai acontecer novamente. Então, assim como na época de Noé, o povo comia, bebiam, casavam e davam em casamento e não perceberam até que veio o dilúvio, acontecerá também hoje. Por isso, essa mensagem de advertência para o seu povo que está esperando a volta do Senhor, aguardar ansiosamente esse momento. Segundo tópico, ela é uma mensagem de Cristo, né? Então, ela é uma mensagem de Cristo. O Antigo Testamento, no caso, ele prefigurou, né, em muitas passagens, voltando aqui, em muitas passagens, a primeira vinda de Cristo. Miqueias 5:2, por exemplo, lá está escrito: e tu, Belém Efratas, posto aqui a menor entre a cidade, de ti sairá o Senhor. Era uma mensagem lá do Antigo Testamento que se cumpria no Novo, e se cumpriu no Novo. Isaías 7:14, por exemplo, lá está: e um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, né? Um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, Isaías 9:6, né? O principado está sobre os seus ombros, né? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade e príncipe da paz. 7:14 diz, eu tinha me esquecido, 7:14 diz: e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então é tudo mensagem profética que se cumpriu lá no Novo Testamento. João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Mensagem profética que se cumpriu. E essa mensagem, ela se cumpriu e continua se cumprindo. Também, com relação à mensagem, o segundo tópico, a mensagem de Cristo, ela é uma mensagem também, ela é uma mensagem de arrependimento. Ela chama o arrependimento daqueles que estão, né? O arrependimento daqueles que não se arrependeram, que não creram na mensagem de Cristo, se arrepender dos seus pecados e se converter, aceitando, né, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que no dia dessa segunda volta de Cristo estejamos, né, preparados e prontos para a sua volta, para o arrebatamento da igreja. Aqui diz assim: o julgar e o condenar o pecado faz parte do plano de salvação de Deus para a humanidade. Mas na mensagem de justiça de Cristo vem sempre
depois da oportunidade. Então, esse julgar e condenar o pecado faz parte do plano de salvação de Deus para a humanidade. Mas a mensagem de justiça, o juízo de Cristo, vem sempre depois da oportunidade de arrependimento. Por exemplo, Marcos 1,15 diz assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, e crede no Evangelho. Então, essa mensagem de Cristo, futurística, profética, ela é de arrependimento também. Por quê? Porque não é de qualquer maneira, que nós estaremos na presença do Senhor. Deus vai vir buscar, Jesus volta para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, independente de denominação, independente disso ou daquilo. Ele não vem buscar a fulano, o melhor ou o pior. Ele não vem buscar a igreja de fulano ou de Beltrano. Ele vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, sem discriminação, sem preconceito, sem ideologias. Um povo que teme a Deus e que acreditou que Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, lavou os nossos pecados, nos perdoou e volta para nos buscar. É esse povo que está esperando o Senhor, independente da sua denominação, da sua origem, da cor da pele, independente de qualquer outra coisa. É aquele que crê, Essa mensagem, o segundo tópico, fala dessa mensagem de Cristo, que ele vai falar, lógico, da estrutura da mensagem. É uma mensagem de arrependimento e ela é uma mensagem de promessa. Então essa é a promessa da volta do Senhor. Então ela é uma mensagem de arrependimento e de promessa. Muito bom. O último tópico, a mensagem do Espírito Santo. O último tópico fala da mensagem do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um papel especial na vida e existência da igreja. Aqui no terceiro tópico, que fala da mensagem do Espírito Santo, diz que ele é o Consolador, ele é o que prepara a noiva para o arrebatamento e ele é o que reveste de dons de poder. Primeira coisa, ele é Consolador, a mensagem do Espírito Santo para a igreja. Então, Jesus ressuscitou. Nós temos aquela passagem em Atos capítulo 1, lá nos primeiros versículos, onde Jesus está no Monte das Oliveiras e de repente ele é elevado ao céu. Ele está conversando com os discípulos, a nuvem, ele começa a subir ao céu, ascender ao céu e uma nuvem vem e o recebe. E quando os discípulos estão olhando para cima, aqueles dois anjos posam e falam: varões, Galileu, esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido ao céu há de vir, assim como para o céu vestir. Então, essa mensagem, Jesus subiu ao céu. Terceiro tópico, a mensagem do Espírito Santo. O Espírito Santo é Consolador, prepara a noiva para o arrebatamento e ele reveste a igreja de poder e de dons. Então, quando Jesus sobe ao céu, voltando agora, o Pai envia o Espírito Santo para cuidar da igreja. Jesus subiu, o Espírito Santo está com a igreja, está nos nossos corações. Então, primeira característica do Espírito Santo aqui, ele tem a característica de consolador, João 14 e 16, 15 e 26, quer ver? Vamos ler aqui. Vamos lá, João 14 e 16 diz assim, olha só o que diz a palavra do Senhor. João 14 e 16. Diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco. O versículo 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas.
Então o Espírito Santo, finalizando aqui, ele tem essas características. A mensagem do Espírito Santo, ele tem essas características, ele é consolador, ele reveste a igreja de poder, né? Em Lucas 24 e 49, lá está escrito: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, mas primeiro ser revestido pelo o Espírito Santo. Então ele é consolador, ele é aquele que reveste a igreja, o seu povo de poder, e ele é quem prepara a noiva para o arrebatamento da igreja. Ele é quem prepara a noiva. 1 Tessalonicenses 5 e 7 diz que somente um que ainda resiste até que do meio seja tirado. Então, quando o Espírito for tirado, a igreja será arrebatada. Então, essa é a mensagem do Espírito Santo como consolador, como aquele que reveste a igreja e como aquele que prepara essa igreja para entregar novamente ao Pai. Amém? Que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Tenha um final de semana muito abençoado na presença do Senhor.